Perdi recentemente a minha mãe de forma repentina. Ela estava com câncer no intestino e só se queixou de dor um mês antes da morte. Nós achávamos que não era nada, que era somente uma simples dor nas costas. Quando descobrimos, não tinha mais o que ser feito e ela desencarnou em 2 dias no hospital. A culpa vem me consumindo por termos achado que não era nada. Como lidar com esse sentimento? O que a gente pode dizer para os nossos ouvintes? Porque esse caso pode ser o caso de outras pessoas também. Queria a ajuda sua, Sâmia, e do Elahá também, para a gente ajudar os nossos internautas. Eu começo. Eu gostaria de destacar aqui no caso uma coisa muito importante, é que quando nós temos o zelo com os nossos pais, a preocupação com eles e essas circunstâncias acontecem, nós temos que considerar que esse processo todo que está acontecendo, ele vem no atendimento a um planejamento espiritual. Alguém fez algo para que isso acontecesse? Houve a ação deliberada de alguém para que ela adoecesse? Não. Se não houve a ação deliberada, se não houve a intencionalidade nesse sentido, então faz parte de uma programação. Então, quando as programações se estabelecem, o que pode o homem diante da vontade do Senhor? Então, os nossos pais, eles têm uma perspectiva de desencarnarem antes de nós, é verdade, mas às vezes a gente se fragiliza por achar que a gente poderia, de maneira mais objetiva, ter dado uma outra solução. Mas qual solução a gente poderia dar se a programação estava desenhada? Se da nossa parte nada se poderia saber, e ainda que a gente tenha dito assim, não era nada, isso é normal que a gente tenha, é a expectativa que se possua, é que você vá levar a sua mãe dentro de uma ideia que não é nada, ela está saudável. Seria estranho se a gente dissesse assim, vou levar minha mãe no médico, mas eu acho que ela está com câncer, está faltando um mês para desencarnar. Isso não seria estranho? Então, a gente não pode desenvolver o sentimento de culpa quando, da nossa parte, nós não tivemos a intencionalidade de fazer, o que demonstra que é um planejamento, e que, dentro da leitura daquilo que nós fazemos com os nossos pais, é sempre trabalhar no sentido de que não é nada grave, você vai voltar para casa e a coisa será como sempre foi. Aqui é que entra a mensagem espírita, apontando para todos nós as reflexões de que a vida continua, para que a gente possa aproveitar de maneira efetiva as nossas dores, transformando em combustível para a nossa evolução. Eu conheço uma pessoa que perdeu há alguns meses um ente muito querido da família, e essa pessoa sente muita culpa também. Por que ela sente culpa? Porque ela levou o ente querido no médico e o ente querido precisou ser internado. E a pessoa disse, eu não quero ir no médico, eu não quero ser internado, eu quero ficar em casa. Não, o senhor vai. E logo depois ele faleceu de insuficiência respiratória. Então, a saudade, muitas vezes, quando é a saudade, o luto, né? O processo de luto, por alguém que convive na nossa rotina e que por algum motivo a gente se sente responsável, a gente está acostumado a tomar decisões, como um filho, como um pai, como um parente adoentado, que a gente decide, a senhora vai no médico agora, vou comprar um remédio, fazer um chá, tem que dormir, tem que acordar. Quando a gente está nessa rotina e acontece algo como aconteceu com tanta gente da pessoa desencarnar, a gente sempre vai achar, poxa, eu devo ter errado naquele pedacinho, naquele outro pedacinho. Eu não sei porquê, não sou psicóloga, mas essa reação vem. Se a pessoa perde um tio distante, não sente culpa.
Mas se for alguém que é responsável, a culpa vem. Então, o que você está sentindo, pessoas estão sentindo porque fizeram o contrário, pegaram e correram para o médico e dizem: se eu não tivesse levado para aquele hospital, para aquele médico, talvez ela tivesse sobrevivido. Né? Eu vejo pessoas falando, mas o médico disse que tinha que operar, eu não devia ter deixado operar. Sabe? Eu emprestei o carro, não devia ter emprestado. Então, nós vamos encontrar motivos, às vezes, pueris. Então, essa culpa, compreenda assim, faz parte do seu processo de luto. Ela não precisa estar em todas as pessoas, mas em algumas, como nesse caso, de muita proximidade, ela surge. Ela surge porque logo que a gente perde a pessoa, o cérebro faz... Aonde que eu poderia ter agido e não agi? Ou aonde eu agi errado? Né? Às vezes uma frase, um boa noite que a gente não deu naquele dia e a pessoa desencarna. Um filho que sai, a gente não vai dar aquele beijo de bom dia, bom trabalho, e a gente sente culpa se ocorreu o desencarne naquele momento. Né? Então, a gente sempre vai encontrar uma culpa para nos culpar. Nós temos que reconhecer, você já fez, sim, eu estou sentindo culpa, mas será que essa culpa procede? E se acontecer de a pessoa achar que sim, se eu tivesse agido diferente, que não é o seu caso, porque o câncer, no estágio final que estava, não tinha jeito, né? Se acontecer de que alguma atitude realmente poderia ser feita para que a tragédia não acontecesse, reconhecer a sua responsabilidade daquilo. Mas isso não significa cair na culpa. Sabe? Reconhecer, eu fui responsável, poderia ter agido diferente, eu sofro, mas eu vou seguir adiante trabalhando essa responsabilidade, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a mim mesmo e pedindo perdão para o meu parente que continua vivo no mundo espiritual. Entendeu? Porque muitas vezes nós cometemos equívocos que a gente não pensava em cometer. Gente, às vezes nós esquecemos a criança no carro. Esquecemos porque a nossa mente falhou. Essa aqui é uma máquina. Não foi o espírito que quis, a máquina falhou. Nós esquecemos a chave do carro, nós esquecemos de desligar o fogão e ele fica aceso até a gente voltar com a panela queimando. Mas às vezes a gente esquece uma criança dentro do carro, né? E a culpa aí vem com uma força total. Então, isso precisa ser trabalhado, transformado em responsabilidade e, ao mesmo tempo, tomando a iniciativa de que eu nunca quis que fosse assim, eu nunca quis que isso acontecesse, eu não participei emocionalmente para que isso, não torci para que isso acontecesse, pelo contrário, né? E sim, se a culpa persistir, porque ela pode melhorar ao longo do tempo, porque você mesmo, né, quando a saudade não estiver tão forte, você mesmo vai repensar e vai chegar à conclusão de que não, aconteceu o que tinha que acontecer. Eu agi normalmente como filho, não poderia adivinhar. Mas se isso não acontecer, essa culpa cristalizar, busca um psicólogo, tá? Não deixa de buscar ajuda.